Espírito Santo, que manhã especial, nós queremos te convidar para que o Senhor possa nos levar para um novo e próximo nível, Jesus. Todos nós estamos, Senhor, em um lugar onde o Senhor nos deseja prosperar, levar para um próximo nível de experiência com você, Jesus. Senhor, muito obrigado. Pai, abra os nossos ouvidos, que seja, Espírito Santo, uma palavra que vai ressuscitar não só o nosso ânimo, mas as nossas forças, a nossa percepção de reino, aquilo que o Senhor quer construir nessa igreja. Jesus, não é sobre o que eu vou pregar, mas é sobre você aparecer aqui hoje, Pai. Jesus, nós te convidamos para que você esteja aqui. Uma nuvem de glória, uma graça nova da tua parte inunde os nossos corações. Isso é melhor do que qualquer outra coisa, Jesus. Muito obrigado pelo que tu vais fazer nesta manhã, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Que bênção, irmãos, é nós estarmos aqui. Só fechar essa janela aqui. Eu acredito que Deus está por nos surpreender. Eu creio que você não veio aqui nessa manhã por acaso. Eu creio que se você veio aqui, Jesus quer chamar você para uma conversa de pé de ouvido. Uma conversa em onde Ele possa comunicar o verdadeiro propósito para a sua vida nesta manhã, para esta estação. Nós temos ouvido muitas coisas aqui nesses dias, e são excelentes pontos, mas eu creio que Deus deseja que nós estejamos localizados nessa estação. Nós precisamos entender não só o que Ele está falando, mas para onde Ele quer me levar, para onde Ele quer levar você. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, não importa que momento você está da sua vida, Ele tem um novo e próximo nível para você. Você pode crer nisso? Ele tem um novo e um próximo nível para você. E eu queria pegar nesta manhã, os 3 últimos ingredientes que ouvimos sobre maturidade, liberdade, autoridade. Eu queria botar tudo num liquidificador e vamos ver o que dá. Porque eu creio que Deus tem dado palavras poderosas para a gente, para que a gente possa identificar qual é a estação que nós estamos, qual é o lugar em que nós estamos situados, a fim de que nós possamos entender o que Ele está construindo e fazendo na minha e na sua vida. Por isso eu quero orar mais uma vez. Jesus, mostra-nos qual estação nós estamos nessa manhã. Espírito Santo, é possível que nós estejamos parados, é possível que nós estejamos andando, é possível que nós estejamos correndo, é possível que nós nem sabemos aonde nós estamos. Mas, Senhor, ajuda-nos nesta manhã a identificar a temporada que nós estamos, Espírito Santo. Porque Tu tens um novo e um próximo nível para nós. Existe, irmãos, amém? Existe, queridos, um sim que Deus espera de mim e de você. E esse sim vai nos conectar com algo que verdadeiramente está ligado ao verdadeiro propósito que Ele tem para nós. E eu fico olhando nesses dias, muitos cristãos acostumados a uma vida religiosa que está ligada no mínimo. E esse mínimo, às vezes, é só vir para a igreja, frequentar uma célula e estar disponível para, de repente, fazer alguma coisa. Mas eu quero te dizer que é muito mais do que isso. Jesus modelou uma vida cristã sobrenatural e poderosa para cada um de nós. A próxima estação está conectada com a consciência do que eu estou fazendo agora na minha vida. E eu preciso tomar consciência disso. Talvez um vazio tenha se instalado dentro das pessoas, porque elas não sabem se localizar, elas não sabem de verdade aonde elas estão e para onde elas estão indo. Alguns estão apenas à deriva de uma boa carreira profissional. Às vezes outros estão à deriva de alguns propósitos importantes, mas a palavra de Deus diz que o que vai prosperar é o que a palavra de Deus vai fazer em nós, conforme os propósitos e os sonhos do coração dele. Porque nós podemos ter as conquistas que tivermos, mas se nós não estivermos conectados ao propósito e para o que ele nos chamou, nós vamos perder tempo no que viermos a fazer e no quanto bem sucedido formos.
Amém, irmãos? Está prestando atenção nisso? Faça uma pergunta para a sua consciência nessa manhã. O que você tem ouvido de Deus nesta igreja? O que isso tem conectado você com o propósito de Deus? Essa é uma manhã que é um convite ao Espírito Santo ativar a minha consciência, ativar a sua consciência. Não importa, a sua vida pode ser mais poderosa espiritualmente falando. Não importa quantos anos você tem de vida cristã, você pode estar fazendo coisas incríveis com Jesus. Não importa o seu passado, você pode estar fazendo coisas incríveis com Jesus. É lamentável, irmãos. Eu vou repetir isso aí. Você não precisa dar um aleluia e um glória a Deus. Mas eu vim aqui dizer para você que não importa quem você seja, você pode fazer coisas incríveis com Jesus. Sabe, nós podemos fazer coisas incríveis. Nós estamos vivendo um tempo onde as portas da graça, da misericórdia, do favor de Deus estão abertas. E o que eu verdadeiramente vou fazer, com o que eu tenho aprendido aqui nesta comunidade, vai definir a nova próxima coisa que Ele quer fazer na minha vida. Você pode encontrar, irmãos, você pode se encontrar exatamente para a próxima coisa. Você pode se encontrar exatamente preparado para a próxima coisa. Mas você pode estar totalmente desconectado com o que Deus quer fazer. E eu queria fazer um alerta para você nessa manhã. Nós temos falado de maturidade, nós temos falado de liberdade, nós temos falado de autoridade. Se você não souber o que fazer com isso, isso não vai servir para nada. Jesus, ele falou muito para muitas pessoas, e muitas tiveram um encontro poderoso com ele, que mudou a sua vida. Esse é o convite que é feito para mim e para você. E antes de você dar uma resposta corporativa, uma resposta no corpo de Cristo, você tem que dar um sim pessoal para ele. Você tem que dizer: Jesus, eu preciso identificar qual é a estação que eu estou. Rafael mandou algo bem parecido com isso, já já nós vamos ler na sua oração. Você e eu precisamos identificar aonde nós estamos, para que eu possa entender e corresponder, porque não há nenhum lugar que você esteja que Deus não possa te levar para um novo e um próximo nível. É tão gostoso, irmãos, mudar de fase na vida. É tão gostoso ampliar. É tão gostoso quando você, de repente, tem um carro mais velho e consegue trocar por um carro mais novo. É tão gostoso quando você está numa casa menor e, de repente, surge a oportunidade para você mudar de casa. É tão gostoso quando você tem um emprego e, de repente, você consegue mudar para um melhor ou ser promovido para algo melhor. Essas coisas são boas no natural. Imagina quando Deus te leva para o novo e o próximo nível que Ele tem para você. Ah, meus irmãos, Deus não está falando de construir um grande ministério. Deus está falando de construir um homem e uma mulher semelhante a Jesus. É isso que Ele quer construir nesses dias. E para isso Ele precisa encontrar alguém que Ele possa confiar, que identifique e discirna claramente qual é a estação que essa pessoa está. Você pode dizer assim: Jesus, você está falando comigo nessa manhã? É comigo mesmo que você está falando? Você pode fazer essa pergunta para Jesus aí agora? Porque a gente não vem aqui, irmãos, tem culto domingo de manhã, nós temos que estar lá. Não, irmãos, podia fazer qualquer outra coisa. Mas eu vim aqui nessa manhã, porque eu creio que Deus quer levar essa igreja toda, para um novo e um próximo nível. Sabe, queridos, essa coisa que Deus está tentando te levar, você pode às vezes precisar fazer a pergunta se você está se perguntando. Porque muitos de nós, por conta de decepções, por conta de circunstâncias, por conta de uma fraca experiência com Deus, nós permitimos que as circunstâncias definam aonde vamos estar, o que iremos fazer. Mas a grande verdade é que o Espírito Santo, como eu já disse agora há pouco, eu vou dizer de novo, ele sonha, ele escreveu, existe um livro lá no céu, onde estão escritos
todos os seus dias. E esse livro pode não estar parecido com o que você está vivendo aqui agora, e eu também. Por isso nós precisamos nos alinhar com o coração dele, a fim de que ele comece a reproduzir o que ele mesmo prometeu, o que ele mesmo escreveu, o que ele mesmo relatou a nosso respeito. E eu creio que Deus vai fazer isso com muitas pessoas. Eu creio que daqui a um tempo você vai olhar para a sua vida cristã e você vai dizer: eu já não me conheço mais, eu não sou mais aquele, eu não sou mais aquela, a minha vida brilha para Ele, a minha vida constrói para Ele, a minha vida está preocupada com o que Ele quer. E é isso que eu estou com os meus olhos colocados. Sabe, meus irmãos, a menos que você saiba para onde Deus está te levando, a sua vida estará reduzida à sua vida mesmo. Ah, meu irmão e minha irmã, sabe, eu fico imaginando, imagine uma águia vivendo num galinheiro. Assim são muitos cristãos hoje. Eles estão vivendo num lugar onde eles não conseguem, muitas vezes, desfrutar do potencial, da graça que Deus colocou neles. E eu quero compartilhar com você um texto. Eu quero que vocês abram João capítulo 20. A menos que você compreenda o seu propósito, que você entenda claramente para que você foi chamado, não importa quantas conquistas você vai ter, você vai viver uma vida vazia. E a vida com o Espírito Santo, ela nunca é vazia. João capítulo 20, depois de João escrever todos aqueles 20 capítulos, ele vai fazer o seu último capítulo. E ele vai relatar uma coisa muito inusitada, e que para mim é perplexa. E eu queria ler com você esse pedacinho do verso 19. Pode projetar aqui, por favor. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, muitas coisas, já haviam se passado 3 anos e meio que os discípulos andavam com Jesus, o propósito da salvação acabava de ser cumprido, e João está escrevendo o seu último capítulo do seu livro, e o interessante é que ele diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Diga, portas trancadas. Diga mais forte, portas trancadas. Por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, diga mais uma vez. Diga mais forte, mais uma vez. Mais uma vez, ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Ah, meus irmãos, esse não é uma fala nova de Jesus. Estão eles lá com as portas trancadas, a Bíblia diz que eles estão sobre um espírito poderoso de medo, e Jesus não ajuda. Esse é aquele momento que Jesus atrapalha um pouco, porque eles já estavam com medo, e de repente Jesus passa pela parede e aparece na frente deles. Isso não ajuda muito quando você está com medo. Mas logo Jesus se revelou e disse: paz seja com vocês. E ele disse mais uma vez: assim como eu vos enviei, assim como o Pai me enviou, presta atenção nas palavras, assim como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. A beleza da vida cristã é descobrir o que está o que Jesus quis dizer nesta frase. A verdadeira vida cristã está conectada com isso que Jesus acabou de falar. Jesus estava falando isso constantemente. Ele nunca escondeu
o que o Pai esperava de cada um deles. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Irmãos, nós precisamos prestar atenção no contexto. Contudo, nós vamos perceber que Jesus faz algo diferente. Jesus sempre conectou aqueles homens a um propósito. Jesus demonstrou claramente a sua missão por onde ele passava. Claramente. E nesse momento, Jesus fala lá mais uma vez. Os discípulos já haviam recebido até mesmo uma dose de autoridade. Mas, neste momento, Jesus está lá com eles. E eles estão trancados, de portas trancadas. E Jesus olha para eles e fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Jesus tinha dado a eles, lá anteriormente, uma fé que dava capacidade para eles até remover montanhas. Eu não sei se vocês se lembram do texto de Mateus 17, que nós citamos aqui a semana passada. O pastor César compartilhou com ele, que havia um homem que procurou os discípulos de Jesus e pediu para que eles orassem pelo seu filho. E Jesus chegou ali e falou assim, e Jesus, ao se deparar com este homem frustrado, porque os seus discípulos não haviam conseguido curar o seu filho, ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu trouxe meu filho aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curar. Jesus olha para aquela situação e ele olha assim e fala: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou assistir cenas como estas? Trazei-me o menino. E a Bíblia diz que Jesus, ele expulsa aquele espírito e o menino é restaurado ao seu pai imediatamente. E o interessante é que os discípulos perguntam: Jesus, por que não pudemos curar? E Jesus fala assim: por causa da pequenez da vossa fé. E aí eu tive um particular com Jesus sobre esse texto. Eu fui conversar com ele. Eu falei: Jesus, o senhor forçou a amizade aqui, não forçou não? Porque o senhor já esperava que naquele momento, aí Jesus, antes ele fala assim: se vocês tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês moverão esta montanha daqui para lá, e ele ainda acrescenta: e nada vos será impossível. Quando eu peguei esse texto, eu peguei e perguntei assim para Jesus: Jesus, você esperava que aqueles homens naquele ponto tivessem esse nível de fé? Ele falou: eles já haviam visto muita coisa para saber do que eu era capaz de fazer por intermédio deles. Eles já haviam visto muita coisa. Eu esperava que eles pudessem ter curado aquele menino. Não teria sido uma surpresa para Jesus se aquele menino fosse curado. O que foi uma surpresa para Jesus é que aquele menino não foi curado. Isso foi uma baita surpresa para Jesus. Mas, depois de toda aquela história que eles fizeram com Jesus, ali, de portas trancadas, parece que eles perdem completamente a sua consciência da sua verdadeira missão. Quero lembrar você mais uma vez que Jesus já havia ressuscitado. Era o terceiro dia, era o domingo, Jesus estava ali, de repente Jesus aparece para eles, e todos eles, exceto Tomé, não estavam. E eles estavam de portas trancadas, debaixo de um espírito de medo. Mas eu gostaria que você notasse algo. Aqui tem um enigma nesse texto. E já eu vou te contar o enigma. Aqui tem um negócio que não faz muito sentido. Se a gente fosse precipitado em avaliar. Eu quero ler com você a partir do verso 24, o mesmo texto. Põe lá de novo, João 20, verso 24. Agora, passado 8 dias, Jesus já tinha ido lá. O próprio Jesus. Encontra-se com eles e diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E agora no verso 24 diz assim: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei,
se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e a minha mão na marca do seu lado? 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Diz aí, as portas estavam trancadas. Não mudou nada, irmãos. Não mudou nada. As portas estavam trancadas. E de repente, como antes, Jesus surgiu no meio dele. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, Jesus chega para Tomé e fala assim, Tomé, ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca, no meu lado, e não seja incrédulo, mas creia. Engraçado que Jesus não estava lá fisicamente, mas ele escutava tudo o que Tomé tinha dito para aqueles homens uma semana antes. Jesus está ouvindo tudo que eu e você fala. E então Jesus lhes disse, por que você creu? Por que crê? Você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creram sem ver coisa alguma. E o interessante é que tem muitas coisas envolvidas aqui. E eu quero perceber 3 coisas rapidamente. A primeira delas é que as portas estavam trancadas. A maioria dos discípulos são iguais em todos os tempos. Eles não sabiam que estação estavam. E num lapso de memória, eles perderam de vista tudo o que haviam visto e o que foi prometido sobre a vida deles. Eles perderam de vista. Eles perderam de vista. Imagine, irmãos, nós chegamos a um ponto na nossa vida, onde nós temos 1 ano, 2 anos, 10 anos, alguns anos de vida cristã, e por causa de uma circunstância, nós perdermos de vista o que Jesus nos prometeu e o que Ele nos falou. Aí você fala assim, mas se os discípulos passaram por isso, quem sou eu para não passar? É verdade, mas a Bíblia diz algo sobre nós, nós não precisamos perder o Senhor de vista nunca, porque Ele nunca nos perdeu de vista, Ele sempre estará lá. Diga, Ele sempre estará lá. O que você gostaria de saber sobre amor? Nada. Alguém arranca isso aqui daqui. Eu queria saber tudo sobre o amor de Jesus. Jesus. Oh, Siri. Parece que eu não tenho seus detalhes de contato. No app Contatos, Jesus. busque seu cartão de contato. Como ela está saindo no microfone, mano? Este é o meu cartão no menu cartão. Salva ele, Jesus. Mano, como que saiu nos microfones eu também não sei, entendeu? Talvez a gente precisa mudar a mensagem, irmãos. Mas as portas estavam trancadas, meus irmãos. E eles perderam, vamos voltar aqui, né? Ó, você viu só? Glória a Deus por todas as coisas. O problema é quando você erra, o problema é quando a Siri faz você passar vergonha, entendeu? Então, irmãos, eles estavam de portas trancadas, eles perderam de vista as suas promessas. Ele prometeu sempre estar conosco. Nós precisamos, eu e você precisamos saber que Ele prometeu estar conosco todo o tempo. Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E essa certeza é que divide, que faz uma linha entre a coragem e o medo, a ousadia ou a covardia. Sabe, queridos, aqueles homens, por algum momento ele perdeu a rota. Eles perderam a rota. Eles perderam o rumo. Os discípulos estão trancados, estão com medo. E tem muitas coisas acontecendo na cabeça deles. Tem dúvida, tem incerteza e tem medo. Será que não é muito o que passa por nós? Jesus, Ele conhece a nossa humanidade. Ele não chega lá metendo o pé na porta e dizendo assim, ei, por que vocês estão aí com medo? Não, Ele sempre encontra a gente onde Ele está, onde a gente está, para que Ele possa nos levar para a próxima nova coisa. Para a próxima coisa nova. Não importa qual é a estação que você está vivendo hoje. O que importa é que Ele quer levar você para a próxima nova estação. Agora,
Não importa se você veio aqui com medo nesta manhã. Não importa se você chegou debaixo de dúvida, de incerteza. Ele tem uma palavra para você. E ele diz: paz seja com você. Jesus, ele recalcula a rota dos discípulos dizendo: paz esteja com vocês. Não dá para construir nada no reino que não tenha por alicerce a paz. Se você está vivendo um momento de turbulência, é uma excelente hora para que você se aproxime dele e possa experimentar esta primeira coisa importante: paz seja com você. O Senhor Jesus queria dizer isso para você nessa manhã: paz seja com você. Pai, a paz recalcula a rota. A paz coloca a gente no rumo. A paz identifica as direções. A paz se torna o árbitro do coração. Jesus, eles encontram ele com as portas trancadas e vai direto ao assunto. E ele diz assim, olha que interessante. Jesus podia ter chegado lá e ter dito coisas como essa. Coisas que Jesus poderia ter dito, mas não disse. Ei, rapazes, que dia foi esses, hein? Poderia ter dito: Pedro, o que você fez, garoto, com aquele cara lá? O que você fez na orelha dele, Pedro? Os mestres da lei fizeram uma bagunça por aqui, né? Não, rapazes. Ele podia ter dito várias coisas, mas João registra algo. Jesus falou algo que os recoloca na rota. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus não tinha outro assunto. Jesus, ele veio para fazer de mim e de você pescadores de homens, engenheiros de homens, advogados de homens, cozinheiros de homens, sei lá o que de homens. Tudo que ele nos fez foi criar habilidade para que nós pudéssemos ganhar homens e mulheres para ele. E ele diz, assim, eu queria que você assim como o Pai me enviou. Como é que o Pai enviou Jesus? Enviou debaixo de uma unção, no poder do Espírito Santo, para salvar e remir todo aquele que tinha sido perdido. Foi isso que Jesus fez, foi isso que o Pai fez. E aqui, eu acredito que a gente precisa parar e pensar. Nós podemos servir no reino, sabe, irmãos, do jeito que for. Mas se nós não estivermos fazendo e sendo modelo na nossa vida daquilo que Jesus modelou para a gente, se nós não estivermos copiando Ele, nós podemos estar fazendo o que a gente fizer. Não foi o que Ele chamou para fazer. Jesus disse isso todo o tempo. Sabe quando eu tenho consciência desse texto? Quando eu tenho consciência desta fala? Quando eu tenho consciência desta percepção, desta revelação, eu sei que tudo que está disponível para Jesus, está disponível para mim, está disponível para você. Isso parece tão grande, irmãos, mas Ele disse que é verdade. Olha só que interessante, só que dessa vez, que Jesus entrou no meio deles lá, aconteceu algo diferente que Ele não tinha feito nenhuma vez. Jesus chegou, olhou para eles e fez assim, soprou sobre eles o Espírito Santo. E de repente aqueles homens, uma semana antes, eles estavam com medo, apavorados, e nessa ocasião Jesus encontra eles e agora Ele sopra o Espírito Santo sobre eles, e eles foram selados. Eu queria que você notasse algo. Se você tiver a sua Bíblia aí aberta, você vai ver que depois João fala assim: estes sinais foram feitos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo neles tenhais vida em seu nome. E o livro acaba. Isso para mim é assustador. Aqui está o enigma. Você já imaginou como que o livro de João acaba? Acaba assim. Acaba, sabe aquele filme que você está assistindo e de repente, tchan tchan, acabou? Foi o que aconteceu aqui. É como se tivesse terminado, sei lá, e agora? Num certo aspecto de
O livro termina sem ninguém saber o que vai acontecer depois. Acabou. Acabou. Irmãos, você imagina se eu e você não tivesse o livro de Atos? Irmãos, por isso é que Deus precisa de um livro de Atos de todas as nossas vidas, para saber o que vem depois. É por isso que nós precisamos de um livro de Atos nas nossas vidas, porque você nunca saberá o que Jesus foi capaz de construir daí em diante. Que livro de Atos está sendo escrito a seu respeito? Eu não vou citar agora, mas se você pegar lá, e no último versículo do livro de Atos, você vai ver que esse livro não acaba. Ele continua sendo escrito por mim e por você. Meu irmão, existe uma diferença entre andar do lado de Jesus e estar faminto pela glória dele. E aqui eu chego no ponto que eu queria. Deus está querendo, nesses dias, fazer algo sobrenatural através de quem está faminto pela glória dele, da sua presença. Pode não ser com você isso, pode não ser com alguns isto, mas ele disse que se você desejar, é para você também. Ele vai mover de glória e de graça a sua e a minha vida, porque não importa o nível de instrução que você tem, não importa quem você é, não importa quantos anos tem, Deus tem um livro de Atos que o Espírito Santo vai operar através de você. A gente falou sobre autoridade aqui a semana passada. A autoridade é para um propósito. Eu tenho autoridade. Mas você usa ela como? Quando? Você sabia que essa autoridade ela só funciona se você estiver indo como Jesus, como o Pai enviou Jesus? Só vai funcionar assim? Você veja, irmãos, Jesus aparece para eles depois de 8 dias. Nenhuma conexão foi registrada com as promessas. Nenhuma euforia foi documentada no livro de João. Apenas que eles sentiram uma alegria, mas nenhum relato de uma expectativa. O livro de João acaba. Apenas as portas continuavam trancadas. Embora eles tivessem recebido o selo do Espírito Santo, eles ainda não eram capazes de suportar o que Jesus ia fazer com eles. Eles precisavam de mais. Por isso, irmãos, que eu e você precisa de mais. Eu e você precisa de mais. Agora veja, agora vamos virar a página de João. E vamos abrir em Atos capítulo 1, verso 4. Olha a beleza desse Deus que nos encontra de portas trancadas, que nos encontra com medo, que nos encontra acuado pelas mentiras do inimigo, que muitas vezes nos encontra desanimados. Esse mesmo Jesus é indesistível. Ele é indesistível. Atos capítulo 1, verso 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa. Presta atenção agora, conforme eu lhes disse antes. Você sabe, você guarda as coisas que Deus falou antes para você? Você precisa, e eu preciso, valorizar as coisas que foram ditas antes. Nós precisamos gravar, anotar, escrever as promessas dele sobre a nossa vida. Bill Johnson diz que ele tem um livro, uma caixinha de promessas, uma caixinha que ele escreve, um lugar que ele escreve todas as suas promessas, ele visita as suas promessas de tempo em tempo. Eu tenho aprendido a fazer isso, tem muitas coisas para se cumprir. Você jogou fora o que Deus falou com você? Você deixou passar? Ele não deixou passar, mas vai precisar haver uma conexão de vontade, de desejo, de propósito, para levar você até esse lugar. E Jesus falou, preste atenção, conforme eu lhes disse antes, não saiam de Jerusalém. João batizou com água, mas dentro em poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha só, irmãos, eles já haviam recebido o Espírito Santo, mas aquela experiência foi para selar eles, para dizer que eles já iam para o céu, para dizer que a obra tinha sido consumada. O Espírito Santo poderia vir, mas agora o Espírito Santo vinha descer para um propósito. O dunamis, a dinamite dos céus, ia descer para dar a eles uma nova experiência.
uma nova experiência. A capacidade de fazer o quê? De fazer o quê? De serem suas testemunhas. Tem gente que quer dar um testemunho, é maravilhoso, continue dando. Mas tem gente que foi chamado para ser testemunha viva do que Deus pode fazer através dele. E aqui ele diz no verso 7. Veja bem, verso 6. Os discípulos estão sempre fora da estação. Então, os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento que restaurarás o reino a Israel? A gente está fazendo muitas perguntas para Jesus que não tem nada a ver com o propósito que ele tem para nós. Jesus responde: o Pai determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Desculpa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, conforme eu lhes disse antes. Tem alguém aqui esperando por esse derramar? Tem alguém esperando por esse derramar? Nós cantamos aquela música que agora há pouco diz assim: nada mais satisfaz, né? O Espírito Santo estava falando assim, sabe, Arnaldo? Nós vamos checar se isso é verdade, porque às vezes nós estamos falando uma coisa para Jesus que não é a verdade, e nós temos que tomar cuidado. Senhor, eu me satisfaço com tantas outras coisas e largo você lá para o último da fila. Nós temos que parar, irmão, ser coerentes com o que a gente está cantando. Sabe, Jesus, eu não posso cantar essa canção, mas a partir de hoje, eu quero cantar essa canção declarando que nada mais vai me satisfazer a não ser você. Porque senão, irmãos, a gente fica falando coisas aqui incoerentes. Aqui está o ponto, irmãos. Conforme eu lhe disse antes. Você e eu precisamos perseguir isto. Do contrário, as portas vão ficar trancadas ainda, viu? As portas estão trancadas para mim e para você? Nós precisamos voltar ao que ele falou antes e nos alinhar com a promessa que ele falou. Você tem plena consciência do que Jesus te chamou? A autoridade, é verdade, está reservada para cada um de nós, mas ela não terá nenhuma ação se nós não descobrirmos como ela opera. Sabe, irmãos, temos visto uma geração de cristãos com tanto medo. Ai, será que eu tenho coragem de falar para o fulano de tal? Será que eu tenho coragem de entrar no meu prédio e cantar uma música dentro do elevador? Deus está chamando você para coisas loucas, meu irmão. Se você quiser ficar na sua caixinha aí, tudo bem, você vai ver o que você consegue. Mas aqueles que decidirem serem ousados, por amor no nome dele, e carregar uma convicção capaz de extrapolar toda situação constrangedora que eu vier a passar, verão milagres sobrenaturais. Jesus está te chamando, está te convidando para você ir. Você quer pisar sobre as águas? Precisa descer do barco. Quero dizer uma coisa para ir caminhando para o final. O reino é uma aventura. O reino é divertido. O reino é demasiadamente alegre. O reino de Deus é feito, 30% do reino de Deus é feito de alegria. O C.S. Lewis diz, alegria é uma coisa séria nos céus. Tem muitos cristãos tristes, eles não conseguem carregar um sorriso. Por quê? Porque eles não conhecem essa alegria, não conhecem essa aventura, não conhecem essa adrenalina que só o Espírito Santo pode dizer. Ela está disponível para você. Como eu queria que você cresce nisso. Como eu queria. Há coisas no reino que só podem ser descobertas através de aventura, não vai ser por meio de instrução. Você vai ter que mergulhar em algo, e aí Deus vai fazer algo com você. Você não vai receber essa instrução aqui, é o Espírito Santo que vai dizer para você como vai fazer. Veja, a Bíblia dá exemplos de pioneiros. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher está lá, e ela começa, enquanto todos encaixotaram Jesus, ela diz assim, se tão somente eu tocar na barra da saia de Jesus. Ela está lá indo. Ela não sabe, mas ela vai ser uma pioneira. Ela vai ser alguém que vai mudar como as pessoas pensam. Ela chega lá e toca nas vestes de Jesus. E de repente, aquilo estanca, ela é curada. Aí sabe o que acontece depois? Depois disso, muitas pessoas, ao menos, queriam tocar nas vestes de Jesus. E todos que tocavam, eram imediatamente curados.
Ela criou uma nova teologia, através da experiência dela. Ou seja, ela modelou algo que Jesus podia dar. Eu não sei o que ele vai te mostrar, meu irmão, mas é tão louco quanto essa mulher experimentou. Ele é capaz de fazer com você uma vida que leve você a viver uma aventura sobrenatural. Na mente dela, ela pensava assim: quem é esse Jesus? Se esse Jesus é quem ele diz que é, e com base em quem ele é, com base no que eu ouvi dele, eu vou tocar nele. E eu acredito que há um poder suficiente para que eu e você possa tocar no manto de Jesus e ser curado. Ele tem um nível de fé baseado na natureza de quem Deus é. Ele é bom, então se eu tocar eu vou ver. Cara, na verdade ela deu um passo de aventura, e o risco é em base de quem ele é. Então em quem ele é, eu vou colocar a minha fé. Ele disse para mim: eu vou enviar vocês como meu pai enviou. Ela criou uma coisa que não havia antes. Aquele dia ficou claro que Jesus não estava numa caixa. Ah, meus irmãos, preste atenção, assim como meu pai me enviou, ele quer enviar você e eu. Existe uma vida que Jesus chama a gente para viver, que ela é absolutamente fora dos padrões. Deixa eu falar uma coisa, eu não quero ofender você. Se a nossa vida está sempre dentro dos padrões, ela não se parece nada com a vida de Jesus. Porque Jesus frustrou todos os padrões. Ele só agradou os padrões de Deus. Maturidade, liberdade e autoridade é para instalar em nós um propósito dos céus. É assim, e assim como ele enviou Jesus, ele enviou nós também. Eu quero ler com você Romanos 8,15 na mensagem. Você pode projetar para mim? Na Bíblia a mensagem diz assim, ó: a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. Eu queria que vocês tirassem uma foto disso, para você ler de manhã. Pode tirar. E o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos. Pai e filhos, sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou, se enfrentarmos os momentos difíceis com Ele. E então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Ah, irmãos, eu não posso esperar por essa nova e próxima estação na minha vida. Ah, meu irmão, a expectativa de uma aventura é que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer hoje? O que vamos fazer hoje? Você já imaginou se você convidar o Espírito Santo amanhã, na hora que você acordar, para dizer: e agora, Pai, o que vamos fazer hoje? O Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito e confirma a nossa identidade. Nós sabemos quem Ele é e nós sabemos quem somos. E aí algo incrível pode acontecer. Oh, meus amados, eu queria já dizer uma coisa. Eu tenho pensado muito sobre as células, sobre o G100. E você sabia que o G100... Quantos participam de um G100 aqui? Levanta a mão. Quem não participa? Levanta a mão, por favor. Tem bastante pessoas. O G100, irmãos, é o melhor laboratório para nós aprendermos estas verdades. Mas às vezes nós transformamos os nossos G100s em um lugar de comentadores de culto. Eu não quero ofender ninguém aqui. Eu já fiz muito isso. Mas eu quero apenas inspirar você. Sabe qual é a pergunta mais matadora do G100? O que Deus falou com você no culto de domingo à noite? Essa pergunta é fera. Ela é matadora. Líder, não se sente ofendido com o que eu estou falando. Sabe por que ela é matadora? Porque muitas vezes nós fazemos igual locutor. Sabe aqueles programas que acontecem depois do jogo de futebol? Depois do jogo de futebol, vai lá os caras, se reúnem. Aí senta lá o Milton Neves, senta lá um jogador e tal, e fala assim: e aí, vocês viram o que aconteceu lá naquela falta que o juiz não marcou?
O juiz podia ter marcado, mas foi o VAR que não pegou a falta. Mas eu acho que o técnico tinha que ter feito aquilo. Mas eu acho que aquela coisa tinha que significado aquilo. E não sei o que lá. O G100, meu irmão, é a hora de você falar assim: eu recebi autoridade. Nós vamos declarar nossa autoridade sobre as doenças, sobre o inferno, sobre o que for. Vamos fazer uma lista aqui de coisas que Deus pode fazer através da nossa vida, porque senão nós viramos comentadores de culto no G100. Deus não te chamou para ser comentador de culto, é no G100 que ele arruma a bola para você chutar e fazer gol, meu irmão. Sabe, o G100 é o melhor lugar para você ir com uma expectativa sobrenatural. Pai, o que você vai fazer hoje lá? Pai, as reuniões do G100 são aquelas que não dá para ser iguais nenhuma quinta-feira. Sabe por quê? Porque você e o Espírito Santo estão lá. Quando o Senhor diz assim, mais uma vez, conforme eu lhe disse antes, nós precisamos prestar atenção. Eu quero que a banda já vai subindo aqui. Já vai subindo aqui. Eu tinha dito de 3 coisas. Portas trancadas. Portas trancadas. As portas estão trancadas, meus irmãos, na sua vida. Está trancada na minha vida. Eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos perseguir aquilo que foi dito antes. Aquilo que foi dito antes. Nós fomos chamados para uma aventura. Eu queria perguntar, em qual estação você está vivendo? Das portas trancadas? Não é aí que Deus chamou você para ficar. Não é aí que Deus chamou você para ficar. Antes do Espírito Santo, aqueles homens se ajoelhavam diante das portas e estavam com medo. Depois do Espírito Santo, as portas se ajoelham diante daqueles homens. Paulo e Silas estão na prisão, as portas caem. Pedro e Paulo, eles atravessam os portões, porque não há porta fechada para quem está cheio do Espírito Santo. Há uma experiência, meus irmãos, que nós precisamos saber se nós temos ou não. Há uma experiência que eu e você precisamos sair daqui hoje. O que vai ser da minha vida espiritual? O que vai ser da minha vida espiritual? O que vai ser da minha vida espiritual? Há muitos cristãos sem energia. Há muitos cristãos que estão esperando por oportunidades dadas por homens. Se o pastor me ver e me chamar e me falar, então eu vou fazer alguma coisa. Não espere uma oportunidade de homens. Espere uma oportunidade de Jesus. Espere uma oportunidade dele. Espere algo que ele fale aos seus ouvidos e coloque você num outro lugar. Se a sua energia está baixa, é porque você se permitiu ficar atrás de uma porta. Jesus nunca disse que as portas prevaleceriam contra você. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Não prevaleceria. Assim como o Pai me enviou, eu vos enviei. Eu quero contar um testemunho para encerrar. Eu vi esse testemunho numa mensagem de um amigo meu que me enviou lá de Reading. Ele disse o seguinte, que ele foi tomar um café ali no restaurante, na padaria, não sei, não tem padaria lá. Foi tomar um café numa casa de café. Ele está sentado ali com essa inquietude no coração. Senhor, hoje tem um grande dia e eu quero ver você fazer milagres, Jesus. E eu quero ver você fazer milagres. E de repente, naquele frio, ele vê um cara brigando dentro do carro com a pessoa que estava do lado. Era um homem e uma mulher, brigando. E ele começa a orar e falou: Senhor, como o Senhor pode me enviar até aquele local, Jesus? O que eu posso dizer para eles? E ele, num risco, ele sai termina de tomar seu café, e ali o cara gritando com ela gritando com ele. Ele sai do
carro, ele sai do café e bate no carro. E o cara brigando ainda. Aí o cara pega, não ouve porque ele tá respondendo, um a outro tá respondendo. Aí ele bate mais uma vez. Aí o cara fica bravo e sai do carro. E quando o cara sai do carro, o cara é 2 vezes maior que ele, bem altão. O que é, rapaz? Eu estava ali tomando o meu café, e Deus colocou no meu coração quanto vocês são amados, o quanto vocês são preciosos. E eu estou vendo que vocês estão com um desentendimento. E o Senhor me trouxe aqui para mim orar por vocês, porque Ele deseja que vocês tenham paz. O que está acontecendo com você? Você é muito amado. É difícil falar uma coisa dessa? Precisa ter um curso de teologia para dizer isso? Precisa só estar sensível ao Espírito Santo. Precisa só ter Ele aqui morando aqui, inquietando a gente com o que está acontecendo lá de fora. Aí aquele cara começa a dizer que ele ia pôr um fim na vida dele e dela naquele dia. E eles estavam discutindo quem ia ficar com as crianças. E naquele momento Deus envia algo sobrenatural sobre aquela situação. E aqueles 3 estão de joelhos no estacionamento, orando e se reconciliando com Deus. Você pensa que acabou? Aí eles oram, termina. Jesus fala assim para ele: eu queria que você fosse naquele carro ali, ó, lá, aquele carro lá, e contasse tudo o que aconteceu aqui para aquela pessoa. Ele falou: sim, Senhor, Pai, eu já conheço a tua voz. Eu não preciso fazer prova com o Senhor. A sua voz é para abençoar, para edificar. Se não tivesse sentido para aquela pessoa, eu estou te obedecendo. Às vezes Deus vai pedir coisas que não faz sentido nenhum, só para ver se Ele pode te entregar a próxima nova coisa. E aí ele pega, meus irmãos, e vai lá contar. E aquele cara do carro começa a ouvir a história e dizer: olha aqui essa carta, leia essa carta. Eu ia me suicidar daqui a pouco também. Existe um mundo esperando por você e por mim, meu irmão. Eu queria que você ficasse de pé. Maturidade, liberdade, autoridade te conecta com qual momento dentro dessa estação? É uma manhã de análise. É uma manhã que Deus quer liberar eu e você para vivermos essa autoridade e vermos coisas loucas acontecendo. Deus quer mudar a vida de alguém. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Jovens, entregue seu coração para Jesus, e Deus vai entregar os tesouros dele para você.